A história de Roma começa com uma lenda, a de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, os gêmeos foram abandonados às margens do rio Tibre e amamentados por uma loba. Mais tarde, foram encontrados e criados por um pastor. Quando adultos, decidiram fundar uma cidade, mas uma disputa sobre a localização levou Rômulo a matar Remo. Em 21 de abril de 753 a.C., Rômulo fundou Roma, tornando-se seu primeiro rei. A cidade de Roma cresceu sob a liderança de seus reis, começando com Rômulo. A monarquia romana foi marcada por 7 reis, cada um contribuindo para o desenvolvimento da cidade e suas instituições. Entre eles, Numa Pompílio, que estabeleceu muitas das tradições religiosas romanas. Em 509 a.C., os romanos aboliram a monarquia e fundaram a república. Esse período foi caracterizado pela luta entre patrícios e plebeus pelo poder político. A criação de instituições como o Senado e a eleição de cônsules foram marcos importantes para a democracia romana. Durante a República, Roma se expandiu significativamente, conquistando territórios na Itália e além. As guerras púnicas contra Cartago foram cruciais, permitindo a Roma dominar o Mediterrâneo. As guerras púnicas foram uma série de 3 conflitos militares entre Roma e Cartago, que ocorreram entre 264 a.C. e 146 a.C. Esses conflitos foram cruciais na definição do destino do Mediterrâneo e tiveram um impacto profundo na história do mundo antigo. A Primeira Guerra Púnica começou como uma disputa territorial na Sicília. Roma, uma potência emergente na Península Itálica, estava expandindo sua influência, enquanto Cartago, uma poderosa cidade-estado fenícia no norte da África, controlava vastos territórios no Mediterrâneo Ocidental. O conflito inicial surgiu quando Roma interveio na disputa entre as cidades de Messana e Siracusa na Sicília. Os romanos apoiaram os mamertinos, mercenários que haviam tomado Messana e buscavam ajuda contra Siracusa e seus aliados cartagineses. Este apoio desencadeou uma série de eventos que levaram à guerra total. Roma, inicialmente uma potência terrestre, teve que desenvolver uma marinha para enfrentar Cartago no mar. A criação da frota romana e a adoção do corvus, ou uma ponte móvel usada para abordar navios inimigos, foram inovações cruciais. As principais batalhas incluem: Batalha de Mylae, 260 a.C. Primeira vitória naval de Roma, usando a tática do corvus. Batalha de Ecnomo, 256 a.C. Uma das maiores batalhas navais da antiguidade, com vitória romana. A guerra terminou com a derrota de Cartago e a assinatura do Tratado de Lutácio em 241 a.C., pelo qual Cartago cedia a Sicília a Roma e pagava uma pesada indenização. A Sicília se tornou a primeira província romana fora da Península Itálica. A Segunda Guerra Púnica é talvez a mais famosa das 3, principalmente devido às campanhas de Aníbal Barca, o brilhante general cartaginês. Após a Primeira Guerra Púnica, Roma e Cartago mantiveram uma paz tensa. A ascensão de Aníbal ao poder em Cartago Nova, na Península Ibérica, e suas ações agressivas contra Sagunto, um aliado de Roma, desencadearam o conflito. Aníbal liderou uma das mais audaciosas campanhas militares da história, atravessando os Alpes com seus elefantes para invadir a Itália. As principais batalhas incluem: Batalha do Trébia, 218 a.C. Aníbal derrota as forças romanas no norte da Itália. Batalha do Lago Trasimeno, 217 a.C. Aníbal realiza uma emboscada bem-sucedida, destruindo um exército romano.
Batalha de Canas, 216 a.C. Uma das mais devastadoras derrotas de Roma, onde Aníbal cercou e aniquilou um grande exército romano. Apesar de suas vitórias, Aníbal não conseguiu capturar Roma. Enquanto isso, os romanos adotaram a estratégia de Ofábio de desgaste e evitaram confrontos diretos com Aníbal. O general romano Cipião Africano liderou uma campanha decisiva na Península Ibérica, capturando Cartago Nova e isolando Aníbal de seus suprimentos. Posteriormente, Cipião invadiu o próprio território cartaginês, forçando Aníbal a retornar à África. A guerra culminou na Batalha de Zama, 202 a.C. Cipião derrotou Aníbal, marcando o fim da Segunda Guerra Púnica. Cartago foi forçada a ceder suas possessões fora da África, pagar uma enorme indenização e entregar sua frota. Roma emergiu como a potência dominante no Mediterrâneo Ocidental. A Terceira Guerra Púnica foi uma campanha curta e decisiva, motivada mais pelo desejo romano de eliminar a ameaça cartaginesa de uma vez por todas do que por qualquer provocação específica. Apesar da paz imposta após a Segunda Guerra Púnica, Cartago recuperou uma certa prosperidade econômica, o que inquietou Roma. O senador romano Catão, o Velho, famoso por terminar seus discursos com o Cartago delenda est, o Cartago deve ser destruída, refletiu o sentimento romano. Roma declarou guerra e cercou Cartago. Após um cerco prolongado, a cidade foi finalmente tomada em 146 a.C. pelos exércitos liderados por Cipião Emiliano. Cartago foi completamente destruída. Sua população foi escravizada, e o território foi transformado na província romana da África. A destruição de Cartago marcou o fim de uma das maiores cidades-estado da antiguidade e solidificou a supremacia de Roma no Mediterrâneo. Apesar do crescimento, a República enfrentou crises internas. A ambição de líderes militares como Júlio César levou a guerras civis e à eventual queda da República. Em 44 a.C., César foi assassinado, e sua morte marcou o fim de uma era. Após a morte de César, seu herdeiro, Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto, tornou-se o primeiro imperador de Roma. Em 27 a.C., ele estabeleceu o Império Romano, trazendo um período de paz e prosperidade conhecido como Pax Romana. Roma deixou um legado duradouro na arquitetura, na engenharia, no direito e na cultura. Monumentos como o Coliseu e o Panteão ainda fascinam milhões de pessoas. As contribuições romanas moldaram o mundo ocidental e continuam a influenciar nossas vidas hoje. A estrutura política da Roma antiga, especialmente durante a República Romana, oferece várias semelhanças notáveis com os modelos políticos modernos, particularmente aqueles baseados em princípios republicanos e democráticos. A República Romana era governada por 2 cônsules, eleitos anualmente, que tinham poderes executivos. Eles podiam vetar as decisões um do outro, criando um sistema de controle mútuo. Composto principalmente por aristocratas, o Senado desempenhava um papel consultivo, influenciando a legislação, a política externa e as finanças. Assembleias como a Assembleia Centuriata e a Assembleia da Plebe tinham a função de eleger magistrados, aprovar leis e julgar certos casos. Semelhante aos cônsules, os presidentes e primeiros ministros atuais possuem poderes executivos. Em muitos países, esses líderes são eleitos e têm um mandato fixo. O Senado romano encontra paralelo nos parlamentos e congressos modernos, onde representantes eleitos ou nomeados discutem e aprovam leis. Enquanto Roma não tinha um poder judiciário independente,
muitos sistemas modernos, inspirados por conceitos posteriores, estabeleceram judiciários separados para manter o equilíbrio de poder. Magistrados, incluindo os cônsules e tribunos da plebe, eram eleitos por assembleias. Isso permitia uma forma de participação popular, embora limitada pelas complexidades das classes sociais. A prática de eleger líderes e representantes é fundamental em muitas democracias modernas. Sistemas como o sufrágio universal garantem que todos os cidadãos tenham o direito de voto, uma evolução da participação eleitoral romana. Criados para proteger os direitos dos plebeus contra abusos dos patrícios, os tribunos tinham o poder de vetar decisões do Senado e dos magistrados. Cidadãos romanos podiam apelar ao povo contra sentenças de magistrados. As funções dos tribunos são refletidas em defensores públicos e mecanismos de proteção dos direitos humanos. Sistemas de apelação judicial garantem que as decisões possam ser contestadas. O sistema romano de vetos mútuos e a criação de várias magistraturas com diferentes responsabilidades garantiam que nenhum indivíduo ou grupo concentrasse poder excessivo. A teoria da separação de poderes, formalizada por Montesquieu e adotada em muitas constituições modernas, estabelece mecanismos para que o poder executivo, legislativo e judiciário possam se controlar mutuamente. Embora não legislasse diretamente, o Senado influenciava profundamente as políticas públicas e a condução do Estado. Muitos países têm câmaras altas, como o Senado dos Estados Unidos, que revisam leis e servem como corpo consultivo. Conselhos consultivos em várias democracias desempenham funções similares, oferecendo experiência e estabilidade. A expansão da cidadania romana para povos conquistados e aliados criou um sistema inclusivo que ajudou a manter a coesão do império. A inclusão e integração de diferentes grupos através da cidadania e dos direitos civis é um princípio fundamental nas democracias modernas, promovendo diversidade e coesão social. Primeiro Código de Leis escrito de Roma, estabeleceu os direitos e deveres dos cidadãos, sendo uma base importante para o direito romano. A codificação das leis em constituições formais, que garantem direitos e estabelecem a estrutura do governo, é um pilar das democracias modernas. Embora a política moderna tenha evoluído significativamente desde os tempos da Roma antiga, os princípios e estruturas estabelecidos pelos romanos ainda influenciam fortemente nossos sistemas políticos atuais. A divisão de poderes, o sistema de check-in de balances, a importância da cidadania e a participação popular são alguns dos legados duradouros que conectam a antiguidade romana às democracias contemporâneas. Este legado evidencia a profunda e duradoura influência de Roma na forma como governamos e organizamos nossas sociedades hoje.